Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 1, o primeiro tópico da lição 6, que será ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025. O título da lição é O Filho é igual com o Pai. Estamos estudando a revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Estamos já na lição 6. Texto áureo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Leitura diária na segunda. O termo filho na Bíblia indica muitas vezes a mesma espécie. Na terça, a expressão bíblica os filhos dos profetas equivale à expressão os profetas. Na quarta, a palavra filho indica também a mesma índole. A leitura diária de quinta, Jesus falava da sua divindade quando se disse Filho de Deus. Na sexta, Jesus como filho refere-se à sua origem divina, à mesma essência e natureza do Pai. E no sábado, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Essas referências bíblicas elas vão ser mencionadas no decorrer da leitura, no decorrer da lição. Leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículos 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. A cultura era que o filho, como diz aqui, o filho seria a mesma espécie do pai, a mesma essência. Então, se ele falava que ele era filho de Deus, ele estava falando que Deus era o pai dele, então ele era Deus também. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Introdução. Na introdução está dizendo aqui que alguns termos teológicos surgem em face do tema estudado, como, por exemplo, subordinacionismo, trindade, consubstancialidade e outros termos. Então, aqui, subordinacionismo, que nós vamos ver na lição, no decorrer da lição, não no tópico primeiro, não nesse tópico que nós estamos estudando, no outro. Mas subordinacionismo é a crença cristã primitiva de que Jesus era subordinado a Deus. O Pai, em essência, ou função, quer dizer, que Jesus era subordinado a Deus em essência ou função. E nós consideramos aqui
essa visão é uma visão contrária à doutrina bíblica, à doutrina da Trindade, e nós consideramos aqui que não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade. Existem funções diferentes, mas hierarquia não existe. Quando Jesus disse, o Pai é maior do que eu, e algumas heresias usam esse termo para dizer que Jesus não é Deus. Quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu, Jesus estava no seu ministério terreno. Ele estava em forma de servo, semelhante em figura humana. Né? Jesus, naquele momento, estava como servo. Foi feito, né, um pouco menor do que os anjos, como homem, uma natureza humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, naquele momento ali, Jesus ele estava menor do que o Pai, porque ele estava cumprindo a sua missão aqui na Terra. Ele se esvaziou, né, de si mesmo, assumindo sendo reconhecido em figura humana, diz lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Jesus se esvaziou, não é? Então, nesse sentido, sim, Jesus como servo, que Jesus ia ainda ser crucificado, ele ia morrer na cruz para nos salvar. Nessa perspectiva, Jesus, quando ele disse que o Pai é maior do que eu, ele estava como servo. É por isso que, depois que ele ressuscitou, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Depois que Jesus ressuscitou, toda aquela essência que ele tinha antes da fundação do mundo, ele retornou para ele. Quando Jesus se esvaziou, ele não se esvaziou da sua divindade. E, tanto é que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas ele esvaziou da sua posição. Ele deixou o céu e veio habitar na terra, fazer uma obra de servidão, para servir, para ser servo. Né? Ungido do Senhor. A palavra ungido está relacionado com servir. Pessoas às vezes agem assim, eu sou ungido do Senhor, como se fosse o intocável, né? Nada disso. Se ele é ungido do Senhor, aí que ele tem que servir mesmo, porque a palavra ungido está relacionado à servidão, a ser servo. Então, a gente entrou nesse assunto porque a gente disse que não há hierarquia entre as pessoas da Trindade. Continuando aqui a leitura, o tópico 2, estamos lendo o plano de aula da revista do professor. Eu gosto de ler porque traz informações importantes. Como objetivo da lição, nesse tópico 1, nós temos como objetivo mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O tópico 2 vai refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, que Jesus era subordinado a Deus. E no tópico 3, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Motivação. Desde os tempos mais remotos, conhecer o Criador é um anseio do coração humano. Há inúmeros registros históricos por diversas civilizações ao longo dos séculos atestando isso. Jesus disse que aprove ao Pai ocultar dos sábios e instruídos sua grandeza e revelá-la aos pequeninos, pois que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Aprofundemo-nos, portanto, nessa infinita graça e riqueza de conhecer o Deus Todo-Poderoso, por meio do Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria aproveitar aqui uma oportunidade para falar sobre a revelação de Deus que nós já estudamos aqui, que Deus ele se revelou de diversas maneiras. Uma das maneiras
pelas quais Deus se revelou foi por meio da natureza. Lá em Romanos, capítulo 1, fala muito sobre isso. Diz que os homens que dizem que Deus não existe, que esses homens eles são indesculpáveis, porque a própria natureza denuncia a existência de Deus. Deus também se revelou por meio do seu senso moral. É uma revelação geral de Deus. A revelação por meio da natureza é uma revelação geral também. E essa revelação pelo senso moral também é uma revelação geral. Deus ele revela o seu caráter moral. A gente conhece muito do caráter de Deus pela palavra. Nós temos o senso de justiça comum. Aqui a gente sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ser um cristão para saber que roubar é errado. A pessoa pode ser um ateu convicto, mas ele sabe que errar, que roubar é pecado. Ele sabe que é errado. Talvez pela falta de religiosidade dele, ele não vai ver isso nem como pecado, mas ele vai ver isso como um erro. Faltar o respeito com uma pessoa, ele sabe que isso é um erro. Ser agressivo com uma pessoa, ele sabe que isso é um erro. Então, por que ele sabe disso, né? Enganar uma pessoa, vender um produto por outro, gato por lebre, né? Enganar no preço, balança enganosa, ele sabe que isso é errado. Se o cristão sabe que isso é errado, muito mais. Se o ateu sabe que isso é errado, muito mais o cristão. E deveria ser assim, né? E nós sabemos que isso significa um senso de justiça que Deus colocou dentro de nós. Isso vem de Deus. Nós sabemos o que é errado e o que é certo. Todo ser humano sabe. Ele pode até fazer, mas ele sabe que está errado. Por isso que faz escondido, por isso que ele esconde o erro que ele fez, por isso que ele faz, né? Não é na luz que ele faz, geralmente é na escuridão, né? Que ele faz, é escondido, sem ninguém ver. Não vai fazer coisa errada com todo mundo vendo. Então, é nesse sentido, o senso de justiça comum. Então, isso foi algo que Deus colocou dentro de nós. Você sabe que é certo e que é errado, por esse senso de justiça. E Deus ele também tem a revelação especial. A revelação especial de Deus é por meio da sua palavra. Entenda bem, revelação geral por meio da natureza, a revelação geral pelo caráter, porque Deus revelou o seu caráter moral e o senso de justiça que ele colocou dentro de nós, que mesmo que a pessoa não tenha uma religião, uma religiosidade, ela sabe o que é certo e o que é errado, sabe que roubar é errado. Isso é a revelação geral. Agora tem a revelação especial, que é por meio da palavra de Deus. Eu sei que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para me salvar. E eu sei tantas coisas sobre Deus, por quê? Que Ele se revelou lá no deserto, né? Aquela revelação progressiva de Deus. Deus ele se revelou ao povo de Israel no Antigo Testamento. Eu sei disso tudo por meio da palavra de Deus. E nós temos a revelação máxima em Jesus Cristo. Jesus disse, aquele que me vê a mim, vê o Pai. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito que Jesus é a expressão exata do seu ser, expressão exata do ser de Deus. Amém? Então eu queria trazer esse comentário aqui da revelação de Deus, para que a gente pudesse lembrar, né, o que nós já comentamos aqui. Conclusão da lição, aplicação. Em toda a Sagrada Escritura, observamos a perfeita unidade na pluralidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa plena harmonia, igualdade de essência e autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive como modelo de comunhão para a Igreja de Cristo, na qual cada membro está ligado uns aos outros. Agora vamos para a leitura da revista do aluno. Comentário, palavra-chave, unidade.
Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes para mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. E tem primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. 1. Ideia de filho. Já falamos isso aqui no início, agora estamos agora trazendo a lição. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Grava isso. O conceito do filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem imortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, Salmos 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinonímico, é o sinônimo, mesmo significado. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Item 1.2. Significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, versículo 18. Aqui na introdução, o comentarista destacou o subordinacionismo, que nós falamos, que é a crença primitiva de que Jesus era subordinado a Deus, que vai ser visto no segundo tópico. Essa crença já não existe, não se crê nela porque ela é contrária à Trindade, porque não há hierarquia entre as pessoas da Trindade. Aqui ele falou outra palavra, a própria Trindade, que nós já estudamos também, que é o 3 em unidade. E tem a consubstancialidade, que é outro termo que vai aparecer. Consubstancialidade está relacionado a Jesus ter a mesma substância do Pai. E o Espírito Santo tem a mesma substância de Jesus, ou seja, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem a mesma substância. 1.3. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. É o mais crucial, pois é uma citação direta dos Salmos 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. Olha esse versículo aqui.
O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, versículos 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Ou seja, a unidade de Deus é mais de uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus triuno, trino em personalidade e uno em divindade. Sinopse 1. A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Para concluir o auxílio bibliológico, filiação de Cristo. 3 principais pontos de vista são acrescentados quanto à filiação de Cristo. 1. Criação em uma época passada. Esse foi o ponto de vista diário ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada, à semelhança de Deus Pai, e é homoiotícios, com ele, isto é, de substância similar. 2. Geração eterna. Orígenes e outros que sustentaram essa opinião consideravam a palavra grega monogenes como derivada de genal, gerar. Vários tradutores seguiram seus passos e traduziram o termo como unigênito. No entanto, trata-se, na verdade, de um derivado de genos e, portanto, significa único ou único de seu gênero. Olha só, único de seu gênero. Jesus é único do gênero. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como son fils unique, está em francês, que significa o seu filho unigênito. Aqui esse S fez uma ligação com o U porque é vogal, né? Aí ficou son fils unique, que significa o seu único filho. Em Hebreus 11:17, com referência a Isaac, monogenes deve significar único, porque Abraão teve outros filhos, Ismael e os filhos de Quetura. Então, quando fala que Jesus é filho único de Deus, a gente entende que esse único é o único do seu gênero, o único. Jesus é o único filho de Deus. Jesus é o único filho legítimo de Deus. Nós somos filhos adotivos, somos filhos adotivos, feitos filhos adotivos pela fé em Jesus Cristo. 1.3. O Filho único de Deus, acabamos de falar agora. Essa opinião tem o apoio dos argumentos acima. Exemplos de tal uso podem ser encontrados na expressão hebraica do Antigo Testamento, filhos de, que significa da ordem, em frases como filhos dos profetas, filho de um dos boticários, filhos dos cantores. A partir daí pode-se compreender como os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento entenderam. Assim como os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento entenderam a sua declaração de que ele era o Filho de Deus, significando que ele afirmava ser igual a Deus ou o próprio Deus. O Evangelho de João mostra que este é o caso. Aí, buscando no comentário aqui inicial, né, no 1.1,
A ideia de filho, o conceito do filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. A identidade de natureza. Então é nessa visão. Assim, irmãos, nós concluímos essa lição. Nós falamos sobre o significado de subordinacionismo, trindade, consubstancialidade. Nós falamos sobre a revelação geral de Deus, a revelação especial de Deus e a máxima revelação de Deus em Jesus Cristo. Quem me vê a mim vê o Pai. Jesus, expressão exata do seu ser, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. E nós abordamos aqui o significado teológico do termo filho. E assim nós aprendemos um conteúdo muito importante nesse primeiro tópico. Compartilhe, irmãos, essa aula com os irmãos e amigos e todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Permitindo o Senhor, em breve vamos estudar o tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.